Decidido estou de entregar ao Senhor minha vida e tudo que sou. Olá, estamos começando mais um vídeo e hoje estaremos falando sobre a lei moral. Eu vou pedir para que o Anderson faça uma oração para que possamos dar início ao estudo de hoje. Santo Deus, amado Pai que está nos céus, agradecemos a Ti, ó Pai, por estarmos aqui e acreditamos que essa é a Sua vontade. Muito obrigado, meu Deus, pelo dia de vida. Eu te peço para o Senhor abençoar cada ouvinte, cada pessoa que assistir e que está assistindo esse vídeo. O Senhor venha abençoar, venha os guardar e venha pôr em sua mente o verdadeiro caminho, que o Senhor possa libertá-lo com a Tua verdade. O Senhor venha nos abençoar e nos dar um ótimo dia na Tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. A lei moral. O Anderson vai ler aqui o tópico do estudo e logo em seguida nós entraremos nas perguntas. A natureza está regida por leis. Astros seguem uma roda traçada pelo Criador. Por causa das leis naturais, semeamos milho e colhemos milho, não arroz. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta para a qual buscaremos a resposta nesse estudo é: tem essas tentativas a autorização ou aprovação do autor da lei? Se não tem, são válidas? Qual deve ser nossa atitude em relação a elas? Então, baseado no tópico do estudo, vamos pesquisar na Bíblia, vamos estudar na Bíblia e vamos ver se a gente vai encontrar realmente passagens que possam mostrar que a Bíblia, a lei de Deus, pode ser mudada. Será que isso existe? Vamos para a Bíblia. Vamos começar com a primeira pergunta que diz assim: quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? Lá em Êxodo, capítulo 20, do 3 ao 17, e lá em seguida, Êxodo 31, versículo 18. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te no dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou e o dia de sábado o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, baseado no que o João leu aqui, nós sabemos que os 10 mandamentos nos ensina a termos um comportamento especial para com Deus e para com o próximo. E a Bíblia diz, segundo o que ele leu, que foi Deus quem deixou os 10 mandamentos. Foi o dedo de Deus que escreveu essa lei. Então, sabendo que Deus escreveu essas leis e que ele dividiu em 2 partes, em 2 tábuas de pedra,
A primeira foi ter um compromisso com Deus, e a segunda, um compromisso com o seu próximo. Então, isso fica bem claro de se saber que quem escreveu a lei, os 10 mandamentos, foi o próprio Deus, não há. Verdade. E no versículo 18 do 31 diz o seguinte: deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho de pedra, escrita pelo dedo de Deus. E o fato ocorrido aqui nesse versículo é o seguinte: que o povo de Deus tinha deixado Deus de lado, tinha se voltado contra Deus e buscou a outros deuses. E o interessante é que hoje continua da mesma forma. E nos 10 mandamentos, como o irmãozinho aqui leu, fala para não fazer imagem de escultura, para adorar somente a Deus, para não adorar essas imagens, para não buscar outros deuses, para amar o seu próximo, para amar Deus sobre todas as coisas, para lembrar do sábado. E muitas das vezes eu e você esquecemos que existe uma lei, esquecemos que o criador da lei foi o próprio Deus, e automaticamente nós deixamos Deus de lado. Então, fica bem mais fácil de entender que o autor das leis, ou especificamente os 10 mandamentos, foi o próprio Deus. Segunda pergunta, diz assim: segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Mateus 22, do 36 ao 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Veja que interessante. A primeira parte, o amor a Deus. A segunda parte, o amor ao próximo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Aí muitas pessoas pegam essa passagem e dizem: Jesus resumiu, acabou. Não, nada disso. Pois do primeiro ao 4º mandamento, a gente pode até dar uma analisada aqui, nós temos um compromisso com Deus. Olha só, se você ama Deus, o primeiro mandamento diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Então você tem compromisso com Deus aqui. Ó. O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura. Então eu tenho compromisso com Deus no segundo mandamento. O terceiro mandamento diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mais uma vez eu tenho compromisso com Deus. E no 4º mandamento diz assim: lembra do dia de sábado para o santificar. Eu tenho novamente um compromisso com Deus. E essa é a primeira parte que está escrita na primeira tábua de pedra. Agora, na segunda parte, olha só que diz: honra teu pai e tua mãe. É um compromisso que eu tenho com o meu próximo. O 6º mandamento diz assim: não matarás. Novamente, compromisso com o meu próximo. O 7º, não adulterarás. Mais uma vez, compromisso com o meu próximo. O 8º, não furtarás. O 9º, não terás falso testemunho contra o teu próximo. Mais uma vez, o compromisso com o meu próximo. E o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, veja só, do primeiro ao 4º é um compromisso exclusivo que eu tenho com Deus, que você tem com Deus. Do 5º ao 10º é um compromisso que eu, você e eu temos com o próximo. Essa é a divisão que Jesus fez. Muito simples de se entender, caso você realmente queira entender. É verdade. E muitas das vezes, ao falarmos sobre amor ao próximo, sobre amor a Deus, nós esquecemos que a lei de Deus está incluída nisso. E se eu digo que eu amo o meu próximo, eu estou cumprindo o que a lei nos diz. Se eu digo que eu amo a Deus, eu estou cumprindo o que a primeira parte diz, que é obedecer a Deus, ser submisso a Deus. E nós vemos aí, no mundo que nós vivemos hoje, nesse século XXI, que foi o século que mais se escandalizou no meio religioso. Infelizmente,
os 10 mandamentos, para muitos religiosos, para muitos líderes, tem sido um estorvo. E eles colocam como se isso daí fosse base para que essa lei tivesse sido anulada. E nós vamos ver no estudo que isso não aconteceu. A terceira pergunta diz assim: qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Mateus 5, 17 e 18, depois 19, versículo 17 e João 15, 10. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Assim como Jesus guardou os mandamentos do Pai e no seu amor permaneceu, devemos nós hoje confirmar o que Jesus confirmou. Devemos viver e agradar a Deus de acordo com o que Jesus fez, sabendo que somos falhos, mas foi por isso que Jesus veio esse mundo, para que pudesse nos dar esperança através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, se Jesus confirmou a lei, se Jesus observou, se Jesus guardou, se Jesus permaneceu no amor de Deus, quem sou eu para dizer que não devemos guardar a lei? Quem é você? Quem somos nós? Vamos lá. É verdade. Em João 1 diz o seguinte, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é Deus, ele veio para esse mundo, morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, ele observou esse dia, ele guardou esse dia, ele observou esses mandamentos, ele deixou como exemplo. E nós, que somos carnais, que não somos nada, somos pó, que vivemos, a qualquer momento nós sabemos que horário vamos morrer, que vivemos cambaleando por aí. Quem somos nós? Nós devemos buscar essa orientação de Deus e observar os seus mandamentos. Amém. Quarta pergunta: acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Será que Deus permite que alguém mude a palavra dele e os mandamentos que ele deixou? Malaquias 3,16 e depois Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifique. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, de acordo com o que a Bíblia nos apresenta, em Malaquias ou em Apocalipse, Deus não permite que nenhum ser humano mude a lei que ele deixou. Os seus princípios, os seus mandamentos, segundo a Bíblia, não é permitido mudanças no caráter e nos princípios da lei de Deus. Então, se a religião ensina que a lei foi abolida, então ela é equivocada, porque a Bíblia diz que não mudou nada. E como é que fica isso, irmãos? Devemos tentar agradar a Deus e não os homens. Devemos obedecer os mandamentos de Deus e não dos homens. E vamos lá. É verdade. E o interessante nesses versículos é o seguinte, que até que tudo passe, não se tirará nem de mim e nem de ti. E as pessoas que ousarem e que já ousaram em tirar alguma coisa da lei de Deus,
a Bíblia diz que as coisas que irão cair sobre esse mundo, infelizmente vai cair sobre eles. E eu espero que você não seja um deles. E que você procure hoje viver observando, viver buscando a Deus. Pois o tempo é hoje, não amanhã. E esse você que o irmão Marcos acabou de colocar aqui, é um você que está conectado conosco também. Nós devemos todos os dias, até o fim, tentar agradar a Deus e obedecer os seus mandamentos e viver de acordo com de uma maneira que agrade a Deus. E a Bíblia nos mostra como devemos agradar a Deus, né? Quinta pergunta: o que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? O que será que Paulo escreveu, uma pessoa escreveu no período do Novo Testamento? Será que ele aboliu a lei de Deus? Vamos lá, Romanos 3, 31 e depois Romanos 7, 12. Andamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Olha que maravilhoso. Olha só, a Bíblia diz: adoramos a lei pela fé, Paulo escrevendo. Ele disse: não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a fé. A lei é santa e o mandamento é justo e bom. Se um dos maiores homens do Novo Testamento disse que devemos guardar a lei, quem é o homem que vive hoje ensinando que a lei foi abolida? Se Paulo disse que devemos viver em cima do que Jesus ensinou, porque a lei é santa e o mandamento é justo e bom. A lei é santa e o mandamento é justo e bom. Quem somos nós para pregar contra isso? Quem? Paulo chegou a um ponto de dizer: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem é o ser humano hoje que pode bater no peito e falar com esse ego, com essa determinação? E as pessoas andam aí ensinando coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Já devemos refletir nessa situação, Marco. E o texto já diz claro: não. Muitas das vezes você, quando pedimos algo a Deus que não recebemos, é porque Deus sabe o que tem e o que irá acontecer. E muitas vezes nós ficamos irados. Aí o seguinte é esse. Aí o porquê eu falei isso? Porque quando Paulo viveu naquele tempo, no seu tempo, na sua época, ele teve a presença de Deus. Jesus, ele viu Jesus. Jesus estava naquele tempo. E hoje, trazendo para o nosso dia de hoje, nós vemos Jesus através da Bíblia, pela fé. E por isso que Paulo diz: de maneira nenhuma pela fé lemos a lei. Eu e você não somos Paulo, mas podemos praticar o que ele praticou. Ele guardou a lei, ele viveu sobre a lei, ele viveu observando os mandamentos de Deus, ele viveu sendo submisso a Deus. E não só esse versículo, mas tantos outros versículos explicam que a lei de Deus ela é eterna. E Deus diz o seguinte: eu não mudo. Se Deus diz que eu não mudo, a sua lei também não irá mudar, porque o rei nunca vai dizer sim e depois amanhã vai dizer não, porque Jesus é rei, e Deus é o rei, é o Pai, é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém. Seja pergunta: o que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? No livro de Daniel 8, 12, depois do capítulo 7, 5, nos dá a resposta. Olha só o que aconteceu. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos de Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Veja que interessante. Daniel escreveu há muito tempo, mas muito tempo antes,
que a verdade de Deus seria jogada por terra. E hoje estamos vivendo justamente no tempo, no período da história, em que a verdade de Deus está sendo rejeitada, os mandamentos de Deus estão sendo negados, as pessoas estão pregando que essa lei foi abolida. E a Bíblia diz que não, o mandamento é justo, santo e bom. E aí, irmãos, aqui deveria ser, os 10 mandamentos seriam alterados, mudariam os tempos e as leis. O mundo hoje mudou. Nossa crise já foi profetizado antes, que o homem mudaria a lei de Deus em mentiras. E temos que acordar, porque esse é o tempo em que estamos vivendo justamente na história, o tempo onde que a lei de Deus está sendo rejeitada pelos homens. Marco. É verdade. E o interessante é que no início de tudo, Satanás, quando chegou para Eva, ele não só levou mentira, também levou verdade. Ele juntou a verdade com a mentira, e com isso ele enganou a Eva. E hoje nós vemos o mundo como está. Aí vem para as verdades bíblicas. Satanás junta um povo e, através desse povo, ele faz com que as verdades de Deus sejam jogadas por terra. E o que acontece? Milhares de pessoas vivem enganadas no erro. É verdade. Sétima pergunta. O que os homens fizeram com a verdade de Deus? Romanos 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Veja que forte que Paulo escreveu aqui. Mudaram a verdade de Deus em mentiras. Pois o ensinamento que está sendo colocado pela religião ou pelas religiões hoje não condiz com o que a Bíblia ensina. A Bíblia mostra um caminho e as religiões mostram outro caminho. Porque a verdade de Deus foi transformada em mentira. Bem como o irmão Marcos colocou aqui, quando Satanás chegou para enganar Eva, disfarçado de serpente, pois é assim que a Bíblia nos apresenta, ele contou verdades e mentiras, ele juntou e misturou, e consequentemente ela caiu juntamente com seu esposo. E o que aconteceu? Naquele episódio que estamos vivendo, estamos enxergando hoje o reflexo daquele erro. O inimigo sempre irá chegar com verdades e mentiras misturadas. E hoje não é diferente. As igrejas ensinam doutrinas misturando um pouco da verdade com um pouco da mentira. E o povo está aceitando. As pessoas estão, infelizmente, engolindo o que não agrada a Deus. Nós devemos despertar para essa terrível situação onde o mundo se encontra hoje, está cego para a verdade de Deus. A outra pergunta, a última pergunta de hoje diz assim: por que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Marcos 7, do 6 ao 9, e depois no versículo 13. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardar em vossa própria tradição, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitis, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, olha só, Jesus disse que hoje que o mundo, iria seguir as tradições, que iria seguir a mentira, e renegariam a verdade. Irmãos, os homens hoje estão seguindo os mandamentos feitos por eles mesmos, ou por eles mesmos. Os homens estão
seguindo suas tradições e deixando de lado o princípio de Deus, que é a sua palavra e que é a sua lei, os seus mandamentos. É triste ver que as pessoas não querem enxergar isso, pois está tão enraizado na tradição do homem que esquece da verdade de Deus. Vamos lá. É verdade. E como a Bíblia fala, como a Bíblia descreve, que ele honra com os lábios e o seu coração está longe. E nós vemos aí muitas pessoas sinceras, vivendo aí preceitos, doutrinas, tradições humanas, e o seu coração está ali. Por isso que a Bíblia diz: eles honram a Deus com os lábios, mas o seu coração está longe, está pregado neste mundo, sobre as tradições humanas. E ele não consegue sair por si só. E infelizmente, por essas pessoas acharem que estão na verdade, elas não dão ouvido o que Deus tem para elas e deixam Deus de lado. E por Deus amar tanto essas pessoas, Deus hoje está aqui dizendo a você: saia dela, povo meu, busque a verdade, busque conhecer, pois a verdade é Jesus, a verdade é Deus, a verdade está na Bíblia. Busque conhecer sobre essa verdade, pois você será liberto. Depois disso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É disso daí que ela vai libertar, de falsos conhecimentos, falsas doutrinas humanas, que não vêm de Deus. É verdade. A outra pergunta desse estudo diz assim: o que é mais importante para Deus? Atos 5, 29, tipo 1,14, né? Vamos aprender. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homem desviados da verdade. Veja isso aqui interessante. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as leis dos homens. O mais importante é ser submisso ao autor da vida, ao Deus Criador do céu e da terra. Eu sei que hoje as pessoas ensinam muito sobre a evolução, o evolucionismo. Mas, irmãos, nós sabemos que cada pessoa tem uma maneira diferente de pensar. Mas só que a pessoa que é consciente, ela vai julgar tanto que Deus é o Criador, como não. Você não pode se fechar, né? E tentar colocar a sua observação justamente sobre aquilo. Devemos sim, a Bíblia nos ensina, obedecer a Deus e crer que Ele realmente é o Criador, que Ele realmente é o Salvador e que Ele deixou um princípio aqui na terra, uma lei, para que pudéssemos viver orientados sobre essa lei, porque essa lei é santa, justa e boa, serve para nos edificar e nos aproximar de Deus. Vamos lá. É verdade. E mais um pouco à frente, a Bíblia descreve que nós devemos temer a Deus, buscar sua sabedoria, buscar sempre qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas das vezes, por nós ser carnais, ser miseráveis, a nossa natureza ser pecaminosa, nós deixamos de ouvir o que Deus quer para ouvir o nosso próprio eu. E o nosso próprio eu acaba nos levando ao abismo. A maior prova disso daí, do que o próprio eu leva ao abismo, é esse mundo que vivemos, cheio de corrupção. As pessoas olham para o próprio umbigo. Muitas das vezes nós vemos aí pessoas sendo assaltadas, mortes, bombeamento, muitas coisas estão acontecendo. Por quê? Porque o ser humano deixou de olhar para Deus, deixou de ouvir a voz de Deus, deixou de escutar qual é realmente o real sentido que Deus quer para a vida daquela pessoa. E acontecendo isso, as consequências, que são muitas, é o que nós vemos hoje no mundo.
Hoje, milhares de jovens que não buscam a Deus, muitos se informam, muitos vivem no mundo crime, muitos procuram drogas, e o seu fim não é bom. Por quê? Porque não ouviu, não tentou buscar o que Deus queria para a sua vida. Amém. E justamente, nunca descarte Deus no cenário de ser criador. Mesmo que você ensine a acreditar nisso, mas nunca dê essa possibilidade nula. Sempre dê uma possibilidade para que Deus exista. Porque não seja irracional, pense. Dê uma oportunidade, abre uma brechinha e você virá. E você vai ver que Deus existe. Vamos resumir aqui o estudo de hoje, não estudar o resumo do estudo. Os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos 10 mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. A verdade foi jogada por terra. A lei de Deus é santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentiras. Hoje, muitos seguem tradições e mandamentos de homens. Que eu e você e eu possamos abrir a nossa mente e nossos olhos para enxergar esse Deus maravilhoso. E vamos colocar Ele, vamos dar já uma oportunidade para que Deus venha nos mostrar que realmente Ele existe e Ele está aqui, lutando por mim e por você. Vamos orar para encerrar o estudo de hoje. Querido Deus, amado Pai, que o Senhor venha habitar, venha transformar a mente e o coração de cada pessoa que está assistindo ou irá assistir esse vídeo. Pai, que esse vídeo tenha um propósito, que seja para honrar e glorificar o Santo Nome, para que pessoas possam enxergar o Senhor. Abençoe as pessoas que estão envolvidas, passando esse estudo, para que a cada dia cresça o desejo do seu coração de querer cumprir, querer viver a tua verdade. Tudo isso que pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, estamos ficando por aqui. No próximo vídeo, estaremos estudando sobre o mandamento esquecido. E eu convido você a fazer parte desse novo estudo. Fique com Deus e até lá. Se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Se abrir, eu não vi o
coxa andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor. Sou mentiroso, egoísta, hipócrita. Vem me salvar de mim mesmo, mesmo que eu morra aqui. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o esposo não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo que eu venha me afogar, não quero ser autossuficiente, quero ser dependente de ti. Mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã papai vai me acordar. Louvado seja o nome do Senhor. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.